Olá, boa noite. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Vamos aguardar mais uns minutinhos. Vamos esperar o pessoal chegar para nossa live. O assunto de hoje vai ser sobre sentimentos tóxicos. Como nós podemos gerenciar os sentimentos tóxicos? Aqueles sentimentos que nós não gostaríamos de sentir, mas que inconscientemente nós acabamos sentindo. Boa noite, Deise, seja bem-vinda. Eu estava falando que... Boa noite, Laurico. Acho que é Laurico. Boa noite, seja bem-vindo. Pessoal, estamos aqui para uma live onde nós iremos falar sobre sentimentos tóxicos. Como gerenciar aqueles sentimentos que nos faz mal, que a gente não gostaria de sentir, mas que inconscientemente a gente acaba sentindo, a gente acaba às vezes se perdendo, tendo algumas atitudes que não gostaríamos de ter. Boa noite, chegou também a Preta, coach humanitário, superação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, vamos exercitar a corrente do bem, vamos pegar esse aviãozinho ali de baixo, vamos encaminhar para os seus amigos, para que mais pessoas sejam notificadas dessa live, que elas tenham a oportunidade de ouvir uma palavra que talvez seria as pessoas que precisariam estar nessa live nesta noite para escutar o que eu vou entregar nesta noite. Talvez hoje pode virar uma grande chave na tua vida, porque falar de sentimentos tóxicos é algo bem desafiador, porque todos nós tivemos fases da nossa vida em que fomos tremendamente tóxicos, e então falar de sentimento tóxico realmente é algo bem desafiador. Não existe pessoa que em algum momento já não foi totalmente tóxica, uns mais, outros menos. Sentimentos tóxicos é todo aquele sentimento que a gente não gostaria de sentir, porque eles nos destroem. São sentimentos, como o próprio nome diz, sentimentos tóxicos, que vão trazer consequências drásticas na nossa vida. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda, querida. Bruna, minha colega do Cristão Coach, prazer tê-la aqui. Então eu vinha falando, Raquel, boa noite. Eu vinha falando então que todo sentimento tóxico, ele é altamente destrutivo. Ele não destrói simplesmente as nossas emoções, porque eu estou falando de sentimento, mas ele destrói a nossa espiritualidade. É algo que destrói mente, corpo e espírito. Nós somos os seres triunos, que somos um espírito, que habitamos num corpo, que temos uma alma. Quando eu falo em alma, é a sede das nossas emoções, das nossas vontades, dos desejos, é a nossa mente. É a nossa mente onde é a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. Veja bem, guarda isso que eu vou falar. Tudo que eu penso vai gerar um sentimento. E esse sentimento, baseado nesse sentimento, naquilo que eu sinto, eu vou agir, vou ter uma ação. E essa ação vai ter um resultado. Então, quando eu penso em algo triste, uma lembrança triste, um pensamento destrutivo, algo que me reporta lá no passado, que traz uma memória de dor, eu vou ter um sentimento triste, um sentimento tóxico, e eu vou agir como uma pessoa tóxica. O meu resultado não vai ser satisfatório. Vai ser aquele resultado que eu vou dizer, poxa vida, mas de novo, eu caí nesse mesmo erro novamente. E quantas vezes e tenho certeza que você também já passou por essa situação. Você não gostaria de ter determinados comportamentos e você acaba se auto-sabotando e acaba repetindo aquele comportamento que você sabe que vai ter consequências muitas vezes drásticas na tua vida. Então, minhas amigas, nós vamos falar então como gerenciar esses sentimentos.
Então, quando os nossos sentimentos são tóxicos, nós acabamos entrando então num aprisionamento emocional. A nossa mente fica aprisionada, as nossas emoções ficam aprisionadas, o nosso corpo ele vai sofrer no físico e na nossa espiritualidade. Espiritualmente também nós ficamos desarmonizados. Nós precisamos, para ter bons resultados, para sermos assertivos, nós precisamos estar harmonizados, corpo, alma e mente. E quando nós nos auto-sabotamos ou nos sabotamos emocionalmente, ou seja, sempre que eu tiver um pensamento triste, um pensamento de dor, eu vou ter um sentimento correspondente àquele pensamento, porque a nossa mente ela é congruente. Não tem como eu pensar algo triste e ficar alegre. Então nosso cérebro é congruente. Assim como eu penso, eu vou sentir e vou ter uma ação que com um resultado exatamente na mesma proporção do que eu pensei. Então o pensar e o sentir quando nós entendemos este processo, essa trilogia de assim como eu penso, tudo aquilo que eu penso está relacionado vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação, eu vou conseguir então doutrinar aquilo que eu penso, eu vou doutrinar. Deus nos deu uma capacidade. Eu sei que talvez você vai pensar, como que eu vou controlar meus pensamentos? Eles são automáticos. Mas a palavra de Deus nos adverte isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele quer dizer? Nós não podemos, se os meus resultados não estão sendo satisfatórios, é porque eu estou comunicando algo, eu estou falando algo que eu não deveria, eu estou me queixando, eu estou me vitimizando, eu estou pensando talvez lá no passado em situações que me remetem à dor. E quando eu penso em alguma coisa do passado, que eu trago à memória uma lembrança, junto com aquela lembrança vem um sentimento. Você pode fazer agora mesmo aqui um teste, nesse exato momento você pode fechar seus olhos e pense em algo triste lá do passado. E você vai conferir que junto com aquela lembrança vai vir um sentimento de tristeza, de raiva. Muitas vezes, para não dizer 100%, mas é quase 100% das vezes, sempre que você se lembrar de algo triste lá do passado, você vai gerar um sentimento de raiva. A raiva é uma emoção primária, muito frequente, e que a gente vai estar falando muito sobre ela nessa noite. Então nós temos que o segredo, essa chave que eu quero entregar para vocês até o final, é para nós gerenciar os nossos sentimentos. Como é que é esse processo? Mas antes disso eu quero falar para vocês como tudo aconteceu. Como é que se nós somos seres formados para ter uma vida, que eu sempre falo, né? Deus nos formou para ter uma vida extraordinária, uma vida plena, né? Em todas as áreas da nossa vida. Por quando que surgiu os sentimentos tóxicos, as emoções tóxicas? Veja bem, nós vamos voltar lá para o princípio, lá em Gênesis, lá na palavra de Deus, lá em Gênesis, bem no início, capítulo 2, que fala da questão da desobediência de Eva, quando a serpente foi lá e provocou ela. Eva deu a conversa para o inimigo, né? O inimigo se materializou em forma de serpente, e Eva então ela entrou numa conversa que ela não devia, dando conversa para o inimigo, dando confiança, e ele sorrateiramente convenceu ela de que não era pecado ela comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e despertou nela o desejo então de provar. Quando ela desobedece, depois ela oferece também para o seu esposo, para o Adão, que também comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois pecaram. E veja bem, quando eles pecaram, surgiu as duas primeiras emoções tóxicas. Olha que interessante, surgiu o medo e a vergonha. Medo, guarda bem isso, medo e vergonha.
Medo porque eles desobedeceram e eles se deram conta que eles estavam desobedecendo uma ordem divina. E vergonha porque eles estavam nus. Mas veja bem, eles sempre estiveram nus e até então eles estavam tranquilos. Só que quando eles desobedeceram, seus olhos espirituais se abriram e aí eles se viram nus. Então as primeiras emoções tóxicas que surgiram no ser humano foi medo e vergonha. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis que toda viração do dia o Eterno vinha visitar e vinha conversar, ele vinha ter uma intimidade com Adão e Eva. E naquele dia, na viração do dia, ao entardecer, Deus esteve presente. E quando ele estava entrando no jardim do Éden, Adão e Eva ouviram seus passos. E a palavra diz que a alma deles entrou em turbilhão, começou a se agitar, se angustiar. Então, antes de surgir o medo e a vergonha, a alma deles já entrou em turbilhão. E aí Deus questionou, né? Chamou Adão e perguntou: Adão, onde você está? Claro que Deus sabia onde Adão estava, porque ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, onipotente. Então, mas ele queria que Adão se ouvisse. Então, a partir daí, a gente começa a entender como as emoções tóxicas entraram na vida do ser humano pela desobediência. Veja bem, eu falei medo e vergonha. Quando a gente faz algo de errado, qual é o sentimento que geralmente aparece? Geralmente é o medo. Nossa, eu fiz tal coisa, né? Surge um medo e vergonha também, porque são características, né? Veja bem, uma emoção dificilmente ela vem sozinha. Quando é uma emoção tóxica, uma emoção negativa, ela dificilmente vem sozinha. Uma emoção tóxica, ela arrasta outras tantas. E a partir de lá, então, outros sentimentos tóxicos foram surgindo, que eu vou estar falando hoje, sobre amargura, ressentimento, mágoa, ira, né, timidez, vergonha. Mas eu queria falar para vocês, por exemplo, como eu disse, a emoção tóxica ela não vem sozinha. A vergonha, ela traz a inibição. Vocês podem, a vergonha é uma emoção altamente tóxica e ela, junto com a vergonha, vem a culpa também. Por que eu fiz isso? Né? E ela traz a inibição. Então, a inibição, ela causa uma timidez a vergonha também causa uma timidez nas pessoas. E pessoas tímidas, aparentemente, se você pensar, mas é só uma timidez, ela tem medo disso, ela não gosta de se expor, ela não gosta de se relacionar com as pessoas, mas por trás da timidez tem comportamentos, tem pensamentos e sentimentos altamente destrutivos. Essa vergonha que talvez alguém de vocês que está nessa live agora, ou que vai assistir posteriormente, se você é uma pessoa que se sente tímida, se sente travada, você vai concordar comigo que você gosta de ficar isolada, você não gosta muitas vezes de se expor, não gosta de se relacionar, porque você traz lá do seu passado esse sentimento de vergonha. E teus pensamentos geralmente são pensamentos voltados lá para o teu passado de dor. Como eu falei antes, o pensamento gera um sentimento que gera um resultado. Então eu vou falar muito aqui das questões do nosso passado, lá do nosso princípio. Eu comecei falando, né, que as primeiras emoções tóxicas se originaram lá no Éden. E para nós identificarmos os nossos sentimentos que hoje nós sentimos, nós também vamos ter que se reportar ao nosso princípio. Talvez lá no ventre da nossa mãe, por tudo aquilo, por todas as emoções que a nossa mãe teve, pelas suas angústias, ansiedades, talvez medo de perder que a gravidez não fosse saudável, talvez sua mãe teve um aborto antes de você, e tudo isso gerou ansiedade na mãe. E a mãe, tudo aquilo que a mãe sente na gravidez passa para o feto.
Girlande está falando, é mesmo assim, já fui assim por conta do meu passado na infância. Exatamente, isso mesmo. O objetivo aqui é justamente isso, é que vocês entendam que hoje os nossos resultados, nós somos aquilo que nós fomos programados lá na nossa infância. Tá? É essa relação que eu quero que vocês entendam. Que nenhum sentimento tóxico que você provavelmente possa estar sentindo hoje, que gera um comportamento tóxico, surgiu do nada, ele surgiu lá atrás, lá na sua infância. E talvez são memórias que talvez você nem lembra, porque são memórias de dor, de muita dor. E o nosso cérebro, ele tem a capacidade de nos proteger. Então, o que ele faz quando as dores é muito forte, quando as memórias do nosso passado são de muita dor, o nosso cérebro, ele guarda lá no inconsciente, lá onde conscientemente a gente não lembra, mas que a dor está lá, aparentemente adormecida. É como se estivesse numa caixinha, que o nosso cérebro fosse uma gaveta. E as dores mais profundas estão lá no fundo da gaveta. Mas tempo nenhum, como muitas pessoas dizem, o tempo cura tudo. Neste caso não, o tempo não cura nada, ele só piora, ele só intensifica. Tá bom? E isso a gente vai estar falando depois, como trazer a consciência. E eu falei então sobre a vergonha, né, que causa um constrangimento, ela leva, a vergonha também desencadeia o medo e que também desencadeia essa timidez e que distorce todos os pensamentos e sentimentos da pessoa e acaba tendo comportamentos destrutivos. E a segunda emoção que surgiu lá no princípio foi o medo. Medo, gente. O medo é uma emoção altamente destrutiva. Quando o medo é numa dosagem normal, a gente diz que o medo é salutar quando ele é assim, quantidades normais. Um pouquinho de medo ele é bom porque ele nos adverte do perigo. Agora, quando esse medo ele é excessivo demais, quando esse medo ele é potencializado, ele se torna tóxico, altamente paralisante, ele nos paralisa. E o medo em excesso, ele causa transtornos psíquicos, síndrome do pânico, nos leva a desenvolver síndrome do pânico, desenvolve vários comportamentos patológicos e principalmente as fobias. Então veja bem, talvez se alguém aqui está se identificando com algum desses sintomas, se questiona, que medo é esse que eu tenho? Mas eu tenho medo do quê? É medo de quem? Talvez você tenha medo de ser rejeitado novamente, porque lá na tua infância você foi rejeitado pelo teu pai, pela tua mãe, pelas pessoas mais íntimas, mais próspera, pela tua professora, e criou uma raiz tão grande de rejeição e que hoje ela vem disfarçada de medo que te paralisa, medo que não deixa você viver a sua melhor versão, medo de você ser quem você é. O medo ele distorce a nossa identidade. Aliás, todas as emoções tóxicas, sentimentos tóxicos distorcem a nossa identidade. E como eu disse, o medo ele nos paralisa e a gente deixa de fazer tantas coisas pelo medo. Medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo do que as pessoas vão dizer. Talvez você que está ali tenha um grande chamado de fazer grandes coisas e você não quer fazer porque você está pensando o que as pessoas vão dizer. Imagina eu. Pensa sobre isso. Vai lá na sua origem. Que medo é esse que está te travando? Talvez você teve alguns anos atrás, ou lá na sua infância mesmo, um sonho de fazer um projeto. Pode ser um sonho pequeno ou um sonho mais ousado. E talvez pelas circunstâncias da vida você abriu mão deste sonho. Então se questione agora. O que te levou a desistir desse sonho? É o medo? Provavelmente atrás dessa desistência tem essa emoção altamente tóxica e paralisante.
eu falei, né, que os nossos resultados hoje, as nossas ações hoje, nossos comportamentos, eles se devem a tudo aquilo que a gente viveu lá lá na nossa infância. Principalmente, desde o ventre da nossa mãe até os 12 anos de idade. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu repetidas vezes sob forte impacto emocional, te colocou num molde, formatou a tua mente para você se ver exatamente da maneira como você está se vendo neste momento. Tudo aquilo que teu pai falou, que tua mãe falou, ou deixaram de falar. Talvez você se sente uma pessoa que não foi amada, não foi aceita, porque veja bem, todos nós seres humanos, nós necessitamos de 3 As. É o A da afirmação, o A da aceitação e o A do amor. Nós necessitamos, nós temos uma necessidade de nos sentir amados, aceitos e aprovados, principalmente pelos nossos pais. E o que mais a gente tem visto nos dias de hoje, e acompanhando, eu falo pela experiência que eu tenho com os meus coaches e pela minha própria história de vida, que me dá autoridade para falar, é que muitas vezes nós não nos sentimos amados o suficiente pelos nossos pais. Porque, veja bem, ninguém dá, eu já falei isso aqui várias vezes, ninguém dá aquilo que não recebeu. Então, se os nossos pais não receberam o amor dos seus pais, na medida que eles necessitavam, eles não criaram, eles não conseguem dar aquilo que eles não receberam. Porque tudo aquilo que eles aprenderam é criado um registro neural, através das sinapses neurais. Então, é como se nós tivéssemos uma estrada aqui, uma trilha, com todas as memórias, com tudo aquilo que eu aprendi. E talvez você, assim como eu, também não aprendeu o caminho do amor, porque o pai e mãe não nos deram aquele amor que a gente merecia, que a gente necessitava, porque eles também não se sentiram amados. Então, pais, veja bem, pais feridos, eles repetem com seus filhos, eles derramam, eles jogam as suas feridas em cima de seus filhos. Tem um jargão que diz que pessoas feridas derramam seu sangue em outras pessoas. É bem forte isso. Mas pais feridos geram filhos doentes, filhos feridos, porque ninguém dá aquilo que não recebe. Então veja bem, tudo aquilo que você não recebeu lá na sua infância, ou que recebeu de forma distorcida, em vez de amor você recebeu agressão, você foi humilhado, você não foi aceito, você não se sentiu pertencente àquele seu núcleo, à sua família, tudo aquilo gerou um sentimento naquele momento. E todas essas experiências ficam armazenadas no nosso cérebro, na nossa mente. Como eu disse antes, as memórias mais dolorosas, elas ficam registradas no inconsciente para nos proteger, para a gente não ficar lembrando e sofrendo novamente. Porque toda vez que a gente lembra de algo doloroso lá do passado, nós sofremos com uma dor ainda maior, porque o nosso cérebro não tem a capacidade de saber o que é real e o que é imaginário, ou o que é repetição, que é uma lembrança. Então, toda vez que eu lembrar daquilo que me feriu, aquela memória de dor, a dor do passado, ela repete no presente e ela é potencializada. Isso quer dizer, aquele sentimento que eu senti lá atrás, provavelmente quando eu fui humilhada, quando eu digo eu fui, estou me referindo às pessoas de modo geral, né? Então toda aquela pessoa que foi humilhada, que foi rejeitada, que não foi amada, gerou emoções, provavelmente a raiva. A raiva é uma das emoções que está presente e que traz consigo outras emoções tóxicas também. Então toda vez que você traz a memória, aquela memória triste, essa dor, ela volta no presente de forma potencializada, e aí você vai acabar sofrendo novamente. Então, e sofrendo muito mais. Então, assim, o segredo é justamente entender todo esse processo, que sobre tudo que nós devemos
pensar, são pensamentos de paz, de amor, e não nos pensamentos que nos trazem dor, nos pensamentos que nos remetem ao passado. Então, olha só, então quando eu falei isso para chegar neste ponto que eu quero falar para vocês, veja bem o processo de dor, como é que desencadeia. Quando nós somos magoados por alguém, aliás, nós somos feridos, quando alguém nos afronta, bate de frente, ou mesmo lá no nosso passado, né? Quando alguém nos magoou, nos feriu, é gerado um sentimento, uma emoção, né? Então a dor no presente, ela é registrada como, a gente diz que ela é sentida como mágoa. Bom, quando eu sou ferida, eu tenho duas possibilidades. Eu posso reagir naquele momento, eu posso sentir aquela dor naquele momento, né? Eu respiro fundo, se eu já estou nesse processo de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, onde eu consigo ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, quer dizer, eu não vou me auto-sabotar, eu não vou reagir emocionalmente, eu vou pensar, eu vou equilibrar minha razão para depois dar uma resposta. Então, como eu disse, eu tenho duas possibilidades. Eu posso, então, receber aquela afronta, aquela dor, contar, digamos, até 3, até 10, respirar fundo, assimilar aquela afronta, aquela mágoa, aquela dor e entender que só fere quem é ferido. Quando nós temos esse entendimento, nós deixamos de bater de frente, nós deixamos de ser aquele pavio curto e a gente perdoa, a gente entra num estado de compaixão porque entende que só magoa quem foi magoado, só fere quem é ferido. E tem a segunda possibilidade, eu posso ficar alimentando aquela dor, eu fico ressentindo, quer dizer, sentindo novamente aquela dor e vai passando o dia, o tempo vai passando, já está lá no passado aquela afronta que me fizeram, aquela dor. Mas eu insisto em lembrar daquilo. E aí vai se transformar num ressentimento, né? Eu vou sentir várias vezes novamente todos os dias. E esse ressentimento, se continua neste processo, que eu não corto, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em mágoa. Então a dor no presente, ela é sentida como mágoa. É normal a gente se magoar com alguém. Agora, se nós somos inteligentes, emocionalmente saudáveis, nós não vamos alimentar essa mágoa. Nós vamos nos irar, mas não vamos pecar. Nós vamos, como eu disse, a palavra de Deus diz, né? Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, e não deis lugar ao diabo. Quer dizer, seja inteligente. Deus nos advertiu lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz o seguinte, né? Diz isso: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. O que quer dizer isso? É normal se irar. É normal do ser humano, né? Claro, você é afrontado, você sentiu. Mas você não pode virar o seu dia com aquela mágoa. Você tem que ressignificar aquele sentimento, perdoar a pessoa e ter esse entendimento que só magoa quem é magoado, só fere quem é ferido. E como eu vinha dizendo então, porque se eu continuar alimentando essa mágoa, eu vou passar pelo ressentimento e vou gerar então, eu vou para o terceiro estágio, que é a amargura. A amargura, gente, é algo assim altamente destrutivo. A amargura, ela é como um câncer na nossa vida. A amargura, você sabia que nosso corpo é constituído por 70% de água. E quando nós nos tornamos amargos, esse líquido corporal se torna amargo. E a pessoa, ela se torna altamente tóxica. É aquela pessoa pavio curto, que você fala alguma coisa, ela já está ali com a resposta na ponta da língua. Às vezes nem tem mais pavio porque já queimou todo. Ela já brigou com o marido, já brigou com o filho, brigou com meio mundo. E brigou com ela mesma e brigou com Deus.
Porque a pessoa amargurada, ela é tão tóxica que o fluxo do amor ele é obstruído. Ela fica altamente, seu coração é altamente tóxico, e onde há trevas não há luz. Então ela é tão amargurada, ela é tão cheia de sentimentos tóxicos que ela acaba não se relacionando bem com ela mesma, ela não se relaciona bem com as pessoas e principalmente com Deus. Ela não sente mais a presença de Deus, ela não se sente confortável, ela realmente é aquela pessoa amarga, literalmente amarga. Pessoa que quando você fala do nome dela, as pessoas já dizem, não, aquela fulano ou aquele fulano, não, altamente tóxico e tal. Com certeza você já conhece alguém assim. Então, a dor ela passa por 3 dimensões no tempo, né? A dor no presente, como eu falei, é a mágoa. A dor no passado ela é lembrada como uma raiva. Só para recapitular, então, quando você é ferido, você é magoado. E eu falei que a gente tem 2 possibilidades, ou ressignificar aquela dor e encerrar, né? Liberar perdão e vida que segue. Ou eu posso estar então ressentindo isso, e toda vez que eu lembrar daquele fato, eu vou trazer, como eu disse antes, toda a memória ela traz consigo um significado, um sentimento. Então toda vez que eu lembrar daquilo que me magoou, eu vou potencializar, eu vou sentir novamente no presente a dor que eu já senti no passado. Então eu vou estar com um sentimento potencializado, que se chama raiva. E você sabe que uma pessoa, quando ela está com raiva, ela perde a noção, ela se auto-sabota, ela tem aquele desejo de vingança, ela quer dar o troco, ela quer revidar, ela se torna altamente tóxica. E essa pessoa, quando ela vive com essa raiva, ela vive numa constante, a sua alma fica em constância de turbulência. Ela fica altamente agitada. Então, essa pessoa que foi ferida ontem, ela lembra hoje da dor que ela sentiu ontem. E essa dor ela é potencializada. E ela vive em constante turbilhão de alma, na sua alma, que é sua mente, suas emoções e suas vontades, com o medo de viver amanhã a dor que ela sentiu ontem. Olha que interessante. Isso se chama, sabe o quê? Ansiedade. O medo do futuro, o medo das coisas que estão por vir. Isso é sentimento tóxico. Isso é extremamente importante quando nós sentimos, quando nós temos esse entendimento da dor nas 3 dimensões do tempo. A ansiedade, medo das coisas que estão por vir. E aqui eu aproveito e dou uma palhinha a mais. E o estresse é o medo exagerado, aquela agitação de fazer no presente. E quando nós nos lembramos, focamos demais nas coisas que passaram, a gente entra num estado de depressão. Porque geralmente, quando o foco é lá no passado, nas memórias de dor, a tendência é que a pessoa entre num estado de depressão. E que depois eu vou estar falando um pouquinho mais. Então veja bem, pessoal, aqui com certeza tem pai, tem mãe com filhos, que tem filhos. Então veja bem a importância de manter o relacionamento saudável com seu esposo. Nunca discutir na frente da criança. Porque a criança, ela tem uma característica, ela não tem muito discernimento, né, do que acontece no relacionamento do pai e da mãe. Quando a criança, ela ouve os pais discutirem, briga, né, enfim, ela vive num ambiente disfuncional, a criança ela tem uma tendência de se sentir culpada por aquelas brigas. E quando ela se sente culpada, ela traz junto, você lembra que eu falei no início que nenhuma emoção vem sozinha? A culpa traz junto também o sentimento de raiva. Então quando a criança
Sinara, boa noite, Sinara. Sinara diz: eu sou da Casa de Isabel. Seja bem-vinda, Sinara. Eu falei hoje com o pessoal, nós criamos um grupo da casa, quem participa da Casa de Isabel, e eu disse, ó, convidei elas para estarem aqui. Eu disse, ó, quem chegar lá se identifica que é do grupo da Casa de Isabel. Então seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, deixa eu voltar aqui para não perder o raciocínio. Então, quando os pais brigam, a criança ela sente que ela não era boa o suficiente, que a culpa dos desentendimentos era por causa dela. E ela sente então muita raiva dela mesma. E essa raiva, quando ela é uma constância na vida da criança, porque quando nós ficamos com raiva, cada sentimento gera uma química cerebral, cada ação gera uma química no nosso cérebro. Uma química que pode ser uma química boa ou uma química tóxica. A raiva, quando nós sentimos raiva, é liberado o hormônio do estresse, o cortisol. E esse cortisol, quando ele é em doses elevadas, ele se torna tóxico, altamente prejudicial à nossa saúde. Então, uma criança que ela vivencia desentendimentos, brigas dos seus pais constantemente, ela sente muita raiva. E ela desenvolve então moléculas de emoções negativas, moléculas de emoções vinculadas à raiva, uma química tóxica. E essa química tóxica, ela é altamente viciante, é como um vício de outras drogas. Então essa criança, ela se desenvolve nesse lar, sendo alimentada por este vício emocional, né, por essas emoções tóxicas. Ela vai crescendo, ela vai para a vida adulta e a referência de família que ela teve é altamente disfuncional, é de brigas, desavença. Então ela vai buscar para ela inconscientemente uma pessoa que vem alimentar os seus vícios emocionais. Então ela vai buscar, se é uma mulher, ela vai buscar um marido que também é tão tóxico quanto ela. Só que enquanto eles vivem naquela fase da paixão, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, e as pessoas até pensam, não, comigo vai ser diferente, ela sabe que pode passar por situações e tal, mas a fase da paixão é a fase da cegueira. Quando passada essa fase, já estão, digamos, casados, onde então digamos que as máscaras começam a cair, os problemas começam a surgir, e aquela pessoa que veio de um lar disfuncional, altamente tóxico, cheio de sentimentos tóxicos, digamos com feridas emocionais, que atraiu para si um cônjuge com as mesmas características, altamente tóxico, também com suas feridas emocionais, são duas pessoas feridas. É como se fosse a união de... Aqui eu vou fazer uma analogia aqui, com um porco espinho. Cada vez que eles se juntam, eles se espetam. Você conhece alguém assim? Que é altamente tóxico, que na fase do namoro era as mil maravilhas, ou talvez nem era as mil maravilhas, mas a paixão cegou todo o entendimento e eles acharam que depois de casado ia melhorar. E aí depois... quando aquela paixão passou, começa então a aflorar aqueles comportamentos tóxicos que vieram junto com a sua mochila, como eu costumo dizer. Quando a gente casa, a gente traz na nossa mochila todas os vícios emocionais lá da infância, os comportamentos que nós aprendemos, as crenças que nós carregamos, que foram formatadas na nossa mente. Então são duas pessoas altamente tóxicas que vão se alfinetar, não se entendem. Então um fala, o outro rebate, brigam, discussões, e gera, então é um círculo vicioso, formado então uma nova família disfuncional com filhos altamente doentes. Então tudo isso por quê, gente? Por que eu falei isso? Porque lá no passado foi gerado sentimentos tóxicos. E tudo que não é trazido à consciência não tem como tratar. Então eu falei do medo, da vergonha, falei da mágoa, do ressentimento, da amargura. E quando essa raiva
ela não é direcionada para a pessoa certa. Por exemplo, uma criança muitas vezes, quando ela ia chorar, que ela estava com raiva, com certeza, quantas vezes um pai ou uma mãe diz: engole esse choro, homem não chora, ou menina não chora, né? Ela vai reprimindo, aquela criança que foi reprimindo desde a sua infância aquele sentimento, ela vai gerando então a que a gente chama de uma ira recalcada, uma mágoa uma raiva recalcada, e isso nós chamamos de ira. A ira é o sentimento mais grave que tem. Ela é altamente prejudicial, é como um vírus maligno que destrói o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. E como eu falei antes, nós temos que ter um alinhamento das nossas emoções, que é a nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Então, quando essa raiva, e pessoal, assim, eu tô falando bastante lá do passado, mas esse sentimento de raiva vale também agora para o presente. Você trouxe lá do passado aquele sentimento, não foi canalizado, não foi redirecionado para a pessoa certa, e essa raiva recalcada na fase adulta, provavelmente, se ela não for exposta, se ela não for identificada, se a pessoa não trabalha no autoconhecimento, no processo de cura interior, identificando esses sentimentos, a origem desses sentimentos, a raiz desses sentimentos, o que vai acontecer? Essa raiva recalcada, ela vai comparecer na forma de depressão. Quando não comparece como depressão, ela vai comparecer no corpo como forma de doenças, uma fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia é o grito desesperado de dor, é a dor na carne. A dor é tão grande lá dentro que ela se manifesta na carne, nos músculos, uma dor muito forte. Ela se manifesta em forma de um câncer, por exemplo, doenças do estômago, doenças ulcerativas, na pele, como forma de alergias, aquelas alergias que você vai no médico, você faz exame e não acha causa. É algo que está borbulhando dentro de você, uma dor tão grande lá dentro, que está pipocando dentro de você e que não está dando conta, e ela vem pipocar na pele, porque a pele é a nossa, digamos assim, é a nossa linha aqui é a divisa entre o nosso interior e o nosso exterior. Então preste atenção nos sintomas. Então o que acontece nesse processo de raiva? Então a amargura, ela é como um vírus que vai se instalando na alma. E a palavra de Deus, ela é clara, ela diz o seguinte: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Só que Deus não nos exclui. Quem se exclui da graça de Deus somos nós, quando nós fechamos o nosso coração. Quando nós teimamos em ficar alimentando aqueles sentimentos tóxicos altamente destrutivos. Tem pessoas que já me disseram, quando eu falei sobre a amargura, mas eu guardo mágoa mesmo, eu não perdoo. As pessoas acham acham até que é interessante comentar que eu não perdoo. Gente, quem não perdoa carrega um fardo desnecessário, carrega algo assim muito desnecessário, porque o perdão não é para a pessoa que te feriu, o perdão é para você. O perdão é uma decisão inteligente. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Então você precisa decidir perdoar quem te fez mal, por mais que tenha sido, talvez a pessoa não mereça, mas é para você se sentir livre e com isso que o fluxo do amor, o fluxo da vida, ele circule livremente, porque sentimento tóxico não combina, como eu disse antes, não combina com amor. Onde há trevas não há luz. E para nós sermos livres, andar livres, nós precisamos desbloquear, limpar o nosso coração, fazer um detox nas nossas emoções, no nosso coração. Quando eu falo aqui coração, a Preta diz: o perdão é libertador. Com certeza, o perdão é algo extremamente libertador. Assim, o perdão, ele nos abre portas para coisas imaginárias.
E, gente, como eu vejo pessoas com dificuldades, pessoas chegam e me dizem, Liana, eu não consigo perdoar. Talvez emocionalmente você não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, quando você se entrega a Ele, você diz, olha, Pai, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Até aqui eu não consegui, agora eu preciso, dependo de Ti. Você vai conseguir com certeza. Voltando a falar sobre a amargura, então a amargura ela vai exatamente, perdoar destrava tudo, com certeza destrava tudo. Então a amargura ela vai contaminando a vida toda. Quando você insiste na Bíblia, a Sinara dizendo, na Bíblia tem 365 palavras de perdão e para todo dia o perdão. Exatamente, obrigada Sinara pela tua contribuição, Sinara Gonçalves. É isso aí. Então, quando as pessoas teimam em persistir no erro, ficar sendo amargurada, alimentando aquele sentimento tóxico, essa pessoa amargurada, ela vai contaminar a sua vida toda. Tudo que ela faz não prospera. Ela vai contaminando sua relação consigo mesmo, ela vai contaminando sua relação com os outros, extremamente tóxica, batendo de frente e com Deus. Olha só. A ira, ela é uma dor oculta na alma. Olha só que forte. Ela está por trás de todas as emoções. Ela está por trás desses momentos dolorosos na nossa vida, nos momentos difíceis onde as pessoas passam. Por isso que é importante entender que toda emoção tóxica e sentimento tóxico andam juntos. E a ira é como um vírus, gente. É altamente destrutivo. Quando você vê, ela invadiu o corpo todo. A ira é construída como uma emoção tóxica nesses momentos de dor emocional. Ela é construída então nesses momentos de dor, nesses momentos talvez que você foi humilhado, que você foi rejeitado, que você se sentiu assim extremamente ferido. E olha só, eu fiz uma anotação aqui porque eu achei extremamente importante. A emoção tóxica sentida na situação adversa, quando a gente é confrontado, no momento de dor, quando ela é sentida no presente, ela resgata a dor de uma emoção tóxica já sentida no passado e se junta a essa raiva do presente, ela é potencializada. E esse sentimento, então, potencializado, faz com que a pessoa vá explodir. Talvez você já teve essa experiência com uma pessoa que era assim, muito calma, mansa, né? Nunca teve uma explosão, nunca reagiu, mas num determinado momento, do nada, assim, algo aconteceu, algum gatilho foi disparado, trouxe aquela emoção tóxica lá do passado, potencializou com a dor do presente e a pessoa explodiu. É como uma panela de pressão que não dá conta de sair toda aquela fermentação de dentro e ela explode, muitas vezes explode. Já aconteceu, não sei com você, mas eu já tive essa experiência triste de uma panela de pressão explodir e jogar alimento pela cozinha toda, né? E a pessoa, quando ela explode, assim, quando ela guarda muitos sentimentos, ela sempre foi assim, extremamente boazinha com os outros, mas com ela guardava aqueles sentimentos justamente para não se, talvez uma pessoa que já foi rejeitada, então ela não quer se sentir, ela tem dificuldade de dizer não, ela não consegue colocar a opinião dela, mas ela sofre muito, ela vai alimentando aquele sentimento. Chega num determinado momento da vida que essa pessoa explode, e aí ela vem junto com aquela emoção tóxica, vem a culpa, vem a vergonha, ela vai dizer, nossa, o que eu fiz? Por que eu agi desse jeito? São pessoas que ficam depois carregando um sentimento mais destrutivo ainda, porque a culpa é algo que destrói a vida da pessoa. A culpa e todas as emoções que estão junto com a culpa comparecem para destruir. Olha que interessante. Outros sentimentos que aparecem junto com a culpa está associada à raiva, aquilo que eu falei, quando a criança foi rejeitada, quando ela ouvia discussões lá no passado com os pais, ou quando ela foi confrontada, quando ela foi espancada, violentada, ela sentiu muita raiva. Então, esse sentimento de culpa
sempre carrega junto um sentimento de raiva. Então a ira, quando ela é potencializada, ela faz com que a pessoa perde assim o equilíbrio, ela se explode, né? E aí ela vem depois com aquele sentimento então de se questionar, como eu falei. E olha só que interessante, a palavra de Deus nos adverte o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Outras versões dizem porque deles provém as saídas da vida, que é Provérbios 4:23. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Aqui a palavra coração não está se referindo ao coração aqui onde o coração de carne, mas a sede das nossas emoções, que é a alma. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda os teus pensamentos, guarda os teus sentimentos, guarde as tuas emoções. Olha que interessante, Deus nos adverte, então desconfie de tudo que você pensa. Nem todo pensamento que vem como uma sugestão para você é verdadeiro. Talvez você vem um pensamento que gera uma desconfiança, que gera um sentimento ruim. Não aceite, guarde suas emoções. Tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, nós acabamos sendo controlados por eles. Então, quando nós não gerenciamos as nossas emoções, nós acabamos sendo refém delas. Nós acabamos explodindo, sendo aquelas pessoas pavio curto, que uma pessoa diz alguma coisa, já está rebatendo, já está discutindo, estragando com relacionamentos. Então, quando as pessoas então ela tem essa dificuldade de liberar perdão, ela guarda esses ressentimentos, cria raiz de amargura, ela vai entulhando o coração de sentimentos tóxicos, ela vai empedrando o coração. E quando a pessoa ela se torna com aquele coração endurecido, ela não consegue mais sentir prazer na vida, ela já acha que a vida é um saco, uma droga, que ela nasceu para sofrer mesmo, que onde ela põe a mão é dedo podre, que tudo é errado. Só que não é assim. Tem um versículo que diz: de Deus não se zomba, aquilo que nós semearmos, nós também iremos colher. Então, se nós continuarmos alimentando sentimentos tóxicos, nós vamos colher sentimentos tóxicos, resultados, comportamentos tóxicos. Então, nós precisamos fazer um detox das nossas emoções. Eu faço um convite para você agora. Olhe para dentro de você, como está a sua vida hoje? Quais são os pensamentos que você tem na maior parte do dia? Oi, Silvana, Leonara, a Júlia. Que pensamentos você tem durante o dia? São pensamentos positivos? São pensamentos sobre o teu futuro, o futuro positivo? Ou são pensamentos, são lembranças de dor lá do passado? E que sentimentos você tem alimentado? Lembrando que cada pensamento gera um sentimento. Então, se você não está tendo sentimentos ruins, você está pensando em algo ruim. Você está provavelmente olhando para trás com um olhar negativo. Nós devemos olhar para o nosso passado simplesmente para olhar para as coisas que não aconteceram ou que aconteceram de forma ruim e tirar um aprendizado daquilo. E para entender ou conjecturar o que eu posso fazer de diferente daqui para frente, o que isso me trouxe de ensinamento. E as coisas boas do passado a gente deve celebrar. Quando nós ficarmos presas no passado de dor, nós nos tornamos aquelas pessoas mimimi, vitimistas, que nós ficamos sangrando nas nossas próprias feridas, ficamos cutucando nas nossas próprias feridas para sangrar, e a gente acaba sangrando nas pessoas que a gente mais ama, nosso esposo, nossos filhos. Então nós precisamos olhar para nós com autorresponsabilidade, olhar para aquilo, para as dores que por maiores que tenham sido, nossos maiores desafios, e olhar com um olhar de autorresponsabilidade, de entender que aquilo que nos aconteceu não nos matou, mas nos tornou mais fortes. Talvez ainda com feridas que precisam ser olhadas com coragem, com muita humildade, com muita verdade, olhar para aquelas feridas, olhar para as nossas raízes para poder curar.
Porque uma pessoa que não é curada, ela vai continuar ferindo outras pessoas. Uma mulher que não é curada, cura seus filhos. Um esposo que não é curado, cura sua esposa, cura seus filhos. E veja bem, quando uma mulher é curada, ela cura seu esposo, ela cura seus filhos, ela cura as próximas gerações. Olha que forte. É um assunto extremamente importante, isso que eu amo muito falar. Uma mulher curada, ela se reposiciona dentro da sua casa. Ela toma aquele lugar que é dela. Ela reposiciona seus filhos, ela se reposiciona, ela toma seus sonhos de volta. Uma pessoa que não quer olhar para suas raízes de dor, para suas dores, para os seus sentimentos mais tóxicos, mais profundos, ela não prospera. Ela continua sangrando em outras pessoas e geralmente nas pessoas que ela mais ama. Então o processo da nossa alma é como eu penso, eu sinto, e assim como eu sinto, eu vou agir. E isso vai tomando todo o meu ser, toda a minha alma, e fica tomada de emoções. Quando eu penso algo tóxico, eu sinto algo tóxico e eu ajo com comportamentos tóxicos. Então o processo da nossa alma é como eu penso, eu sinto. Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação, que geram resultados. Isso você tem que guardar para a sua vida, para que a gente comece assim a trabalhar. Você vai me dizer, mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Como eu disse, Deus nos advertiu, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vossa mente é isso que eu falei. Não sai da forma deste mundo, sai dessa forma da tua casa, do jeito que você foi criado. Sai dos padrões talvez errados, daquilo que teu pai e tua mãe falou que você era isso, que era aquilo, que você não era inteligente, que você não era bom o suficiente. Não aceite isso, sai desse padrão e transforme pela renovação da vossa mente. Como é que você vai renovar sua mente? É fazendo as pazes com o seu passado, é ressignificando tudo aquilo que te aconteceu, é saindo da cama da vitimização, daquelas dores e começar a fazer diferente. Você tem a opção hoje de escolher fazer diferente daqui para frente nas suas gerações, nas futuras gerações. Talvez você que esteja aqui há muito tempo vem se vitimizando. Mas você não sabe o que me aconteceu. Tudo bem, todo mundo tem histórias tristes, histórias boas, enfim, todo mundo de uma forma ou outra carregam feridas emocionais, umas mais, outras menos. Mas nós temos que sair ter esse entendimento de que aquilo que nos aconteceu não nos matou e nós estamos aqui, mas que aquilo não me define. O que me define é quem eu desejo me tornar daqui para frente. E quando eu tenho esse entendimento, então eu vou trabalhar minha mente, eu vou inundar minha mente com coisas boas. Eu vou buscar na palavra aquilo que me define quem eu sou. Eu não sou aquela pessoa que eu sofri, eu não sou aquela pessoa que passou pelo que passou. Eu sou, quem me define é Deus, aquele que me criou. E o que a palavra me define? A palavra de Deus me define que eu sou menina dos olhos de Deus, que com Ele eu sou mais que vencedora, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, tem N versículos na Bíblia que definem a minha identidade de quem eu sou, que eu sou a filha amada do Senhor, do Abba Pai. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu saio daquela cama da vitimização, eu me revisto da minha autorresponsabilidade, eu decido fazer diferente, eu decido quebrar aquilo que me aconteceu e fazer diferente daqui para frente. E eu começo então a desentulhar todo aquele lixo emocional que eu tenho dentro. Eu começo a passar por um processo de cura, mas para isso eu tenho que olhar para o meu interior. Eu tenho que entrar, levar luz para o meu interior, trazer talvez lá do inconsciente, lá no fundo daquela gaveta, aquelas dores mais profundas. Eu tenho que voltar naquele local de dor, não para sentir novamente a dor, mas para ressignificar. Isso é, para dar um novo significado para aquilo que me aconteceu. Como eu disse, aquilo que me aconteceu não me matou, não te matou.
E se alguém te feriu, se teu pai te feriu, se tua mãe te feriu, se teu esposo te feriu, só fere quem é ferido. Então olhe com esse novo olhar de compaixão, perdoe. O perdão, como eu falei, é altamente libertador. Ninguém faz as pazes com o passado, ninguém se libera dos sentimentos tóxicos sem passar pelo crivo do perdão. Perdoe quem te feriu, faz as pazes com o teu passado, se perdoe. Porque muitas pessoas já receberam até o perdão de Deus, mas não, já se arrependeram, mas não se perdoam. Continuam se sentindo escravo, que nem aquele povo do Egito que saiu para a liberdade e continuava com a mente escrava. Então muitas pessoas continuam se sentindo escravas, com sua mente num cárcere emocional, porque não conseguem se perdoar. Então se perdoem. Jesus já pagou um preço caro demais lá na cruz por nós, para nós sermos livres. Então viva essa liberdade, se perdoe, perdoe quem te feriu. Você vai dizer não é fácil? É possível. Talvez eu concorde, não é fácil, mas o perdão é um processo. O perdão não é simplesmente, gente, eu dizer, eu perdoo, vou perdoar racionalmente. Não, o perdão ele tem que ser, é um processo. Assim como a cura interior é um processo. Ninguém se cura. A vida, nós temos uma vida inteira para nos curar. Porque as nossas feridas, a gente compara como uma metáfora da cebola, né? Tem as camadas mais profundas e as outras a gente vai tirando a casca na camada externa, vai indo até chegar lá no interior. E assim são com as nossas dores. Talvez aquelas dores mais profundas, aquelas que estão lá no inconsciente, lá na caixinha preta, lá no fundo da gaveta, como eu falei, são as mais difíceis de curar. Então talvez, mas isso é um processo que a gente não faz sozinho, tá? Você precisa de ajuda, você precisa de um bom profissional que te aconselha. E você vai precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus para te trazer luz, para te trazer a consciência, aquelas dores mais profundas, mais ocultas, que estão lá, onde houve toda aquela trama lá no teu passado, que gerou todas aquelas adversidades, onde ser humano nenhum consegue ir, mas o Espírito Santo consegue, quando a gente se entrega verdadeiramente a Ele. Quando se entrega a Deus num relacionamento, a gente consegue. Então, gente, deixa eu ver meu horário, já tá terminando. Então, como é que eu vamos encerrar agora, para não ficar muito extensa? Como vamos livrar então, como gerenciar meus sentimentos tóxicos? Eu preciso então me libertar, tirar, fazer um detox das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu tenho que trazer a consciência, eu tenho que investir no autoconhecimento. Eu tenho que prestar atenção durante o dia. Quais são as emoções mais frequentes? Como é que eu acordo? Como é que é o meu acordar? Eu me acordo feliz, eu me acordo disposto, eu acordo agradecendo, sendo grato por mais um dia, ou eu já acordo reclamando? O que esse sentimento tóxico que você tanto insiste em manter, que ganho secundário você tem por trás dele? Qual é o plano de fundo que tem na sua vida? Você vai precisar... Sinara, pretendo salvar sim, por isso que eu vou dar uma acelerada pro Insta aqui não me cortar. Então olhe assim para suas raízes, porque sentimento tóxico nós temos que voltar lá pela raiz, tá? É lá na raiz onde tudo começou, é lá no princípio. Por isso que eu fiz toda aquela introdução lá no início. É voltar lá no princípio, descobrir aonde que esse sentimento começou, qual é a origem dele. Quando você tem aquele sentimento, se pergunte, o que isso está me trazendo? O que isso está me lembrando? Aonde isso começou? Comece a perguntar para o Espírito Santo te trazer a memória. Espírito Santo de Deus, traz a memória. Aonde que esse sentimento começou? Em que estágio do meu percurso de vida isso me causou uma dor e eu estou presa naquela dor? Então, invista no autoconhecimento. Busque ajuda com um profissional competente, né? Se você tem alguém de confiança, converse com essa pessoa. A palavra de Deus diz: confessai os seus pecados uns aos outros para que sejam curados.
toda dor precisa ser colocada para fora. Claro que você não vai sair falando com qualquer pessoa. Para você se abrir com alguém, primeiro você olha como é que aquela pessoa está naquela área que você vai pedir ajuda. Porque talvez ela vai te dar um conselho que nada a ver, se você vai ficar pior. Então tem alguém que você possa se abrir, porque toda dor que não é falada, ela sempre, como eu falei, ela se manifesta no corpo através de doenças, tá? Segundo passo, você identificou que realmente você é uma pessoa tóxica, você acaba sendo tóxico com seu marido, com seus filhos, você não se controla. Ok, você reconheceu que tem, busca lá na raiz, busca ajuda, né? Conversa com pessoas, conversa talvez com o seu pastor lá na sua igreja, conversa com uma pessoa de confiança, quer conversar comigo, inbox, eu me coloco à disposição. Renove sua mente, saia dos padrões desse mundo, saia desta forma. Não acredite em tudo que te disseram, que você não era boa o suficiente, que você não merece, que isso, que aquilo, todas essas historinhas que contaram. Não acredite nisso. Acredite nas promessas que Deus tem para você e que são promessas altamente grandiosas. Decida perdoar. Você não vai passar para a segunda fase, você não vai viver sua melhor versão se você não perdoar. Perdoa você, peça perdão a Deus e peça perdão, perdoe quem te magoou. E desenvolva, claro, o fruto do Espírito, que é bondade, longanimidade, domínio próprio, mas principalmente o amor. Quando nós nos desintoxicamos de todo o lixo emocional, o fluxo da vida, o amor, que é o maior do sentimento, né? E é o primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si próprio, amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente deve se amar e amar o nosso irmão. Então, quando nós não nos amamos, quando nós estamos carregados de amargura, nós não conseguimos nos amar e nem amar o nosso irmão, que é um dos maiores mandamentos, né? Então, gente, para finalizar, eu espero que essa live tenha contribuído na sua vida, que você possa refletir, olhar para as suas raízes, voltar para a sua história de vida. Talvez fazer o caminho inverso, que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que Ele te traga a memória. Aonde foi, qual é o estágio da sua vida que você foi ferido, que você foi criando sentimentos de amargura, de ressentimentos. Que Ele traga a consciência de vocês todo sentimento que precisa ser jogado fora. Eu te convido nesse sábado à noite, faça hoje, não espera para amanhã. Tenha um particular com o Espírito Santo, converse com Ele, pede para Ele trazer a memória. Qual foi o estágio da sua vida que você foi mais ferido, que você se tornou essa pessoa talvez amargurada, ressentida, você não consegue perdoar, que você insiste em sangrar na vida de outras pessoas? Exercite o perdão, se perdoe e viva tudo que Deus tem para você. Viva a sua melhor versão a partir de agora, ok? Gente, um beijo grande, Deus abençoe vocês. Eu espero ter contribuído na vida de vocês com essa mensagem dos sentimentos tóxicos, que é altamente destrutivos. Vamos deixar os sentimentos tóxicos de lado, todos os sentimentos tóxicos, e vamos viver o amor, ok? Beijo grande, Deus abençoe vocês e até a próxima.